Olá, esse é o curso EAD de Reabilitação Fisioterapêutica após uma lesão desportiva e eu sou a professora doutora Angeline Carvalho. Este é o módulo de Fundamentos da Fisioterapia Desportiva. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos da fisioterapia desportiva. A fisioterapia desportiva é uma especialidade da fisioterapia que ela se concentra mais tanto na prevenção, no tratamento e na reabilitação de lesões que estão relacionadas a alguma prática esportiva, seja na área de rendimento, né, que seria os esportes profissionais, como também na área do desporto ou do esporte para lazer também. E o seu principal objetivo é poder ajudar esses atletas que estão praticando esses esportes em todas as idades, nível de habilidades, para que eles possam alcançar os seus objetivos esportivos com uma forma mais segurança e eficaz. Ou seja, que eles tenham mais segurança na hora de fazer o movimento para não se lesionar e também tratar aqueles que já foram lesionados para que eles não voltem a ter essa lesão. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prevenção de lesões, né? Dentro da fisioterapia desportiva, a gente também visa identificar e poder corrigir quais são os desequilíbrios musculares ou deficiências biomecânicas que são considerados como fatores de risco que vão dispor esse atleta a ter lesões, né? E isso pode incluir uma avaliação biomecânica do movimento, uma prescrição de exercícios que são preventivos para essa lesão, uma educação de como que a técnica exata do movimento, o movimento da maneira correta sem causar a lesão, e o aquecimento e resfriamento também, tipo fazer um exercício de aquecimento e um exercício pós, que seria o exercício de resfriamento da musculatura. E sempre aconselhando sobre os equipamentos de proteção adequados para cada tipo de esporte, né? Cada esporte tem o seu equipamento adequado. Por exemplo, no futebol tem a joelheira, que é importante, né, para poder evitar lesões. Já no vôlei temos também a joelheira, mas a gente também tem outros materiais. Então, cada esporte tem os seus equipamentos de proteções adequados. Daí, dentro dessa prevenção que a gente vai fazer com esse paciente, é necessário a gente fazer uma avaliação dos riscos de lesões. Então, o fisioterapeuta desportivo, ele vai realizar uma avaliação detalhada na biomecânica, nos padrões que esse movimento desse esporte tem, a força muscular que cada atleta vai utilizar para poder fazer esse movimento e também assim identificar quais são os desequilíbrios musculares, as deficiências de flexibilidade, instabilidade articular que esse atleta tem ou qualquer outra predisposição à lesão que esse atleta já tem. Ou seja, ele vai analisar tanto o movimento em si do esporte como o que esse atleta já tem, que é uma predisposição para uma futura lesão. E a partir daí, ele vai fazer uma prescrição de exercícios de prevenção, que é com base nessa avaliação de risco, que o fisioterapeuta desportivo ele vai desenvolver um programa de exercícios específicos para poder fortalecer os músculos enfraquecidos, melhorar a flexibilidade, corrigir algum desalinhamento biomecânico e promover a estabilidade articular, além de fazer o movimento da maneira mais correta possível. Daí depois também a gente vai fazer uma educação sobre a técnica de aquecimento e resfriamento, né? Onde o fisioterapeuta desportivo ele vai fornecer orientações da importância de fazer esse aquecimento antes dos exercícios, que geralmente são os alongamentos que estão preparando para o atleta realizar esse tipo de exercício no seu esporte e depois o resfriamento após o exercício, para poder reduzir esses riscos de lesões musculares e articulares. Então, antes do esporte é necessário que façam exercícios de aquecimento e depois o de resfriamento, que vai voltar a calma essa musculatura, onde a musculatura vai entender
que o exercício acabou e ele tá voltando à fase onde não tem exercício, para poder prevenir essas lesões. Isso também inclui instruções de alongamento dinâmico, de mobilidade articular, de exercícios de ativação muscular e também de técnicas de liberação miofascial. Tudo isso para que a musculatura tanto se prepare para fazer o exercício e depois relaxe após o exercício, para não ter nenhuma lesão, nenhuma contusão, né? Por tensão nessa musculatura. E após isso, a gente também tem o treinamento das técnicas de movimento, que é aquilo que a gente falou, onde o fisioterapeuta desportivo ele vai trabalhar com o atleta aprimorando as técnicas de movimento durante a atividade desportiva específica. Então, ele vai pegar qual que é aquele movimento que ele tem que fazer para aquela atividade esportiva e treinar as especificidades daquele movimento no atleta. E isso pode ajudar a melhorar a sua eficiência no movimento também e também reduzir os estresses nas articulações, minimizar os riscos de lesões por um excesso de movimento inadequado, por ele estar fazendo o movimento incorreto, né? Então, ele vai fazer o movimento correto para ajudar a melhorar. Depois disso, a gente vai fazer um aconselhamento sobre os equipamentos de proteção, né? Para cada atividade, para cada esporte tem o seu, então onde o fisioterapeuta desportivo ele vai fornecer orientação de qual é o uso correto desses equipamentos de proteção, como tênis, palmilha, órteses, capacetes e protetores articulares, para poder ajudar a prevenir as lesões traumáticas durante a prática esportiva, principalmente em esportes que têm bastante impacto, em esportes que tem bastante contato, é importante utilizar esses equipamentos de proteção da maneira correta, para que possa ter mais segurança, né, nesse atleta na hora da prática. E daí, a partir daí, a gente vai fazer o monitoramento de carga de treinamento, né, onde o fisioterapeuta desportivo ele vai trabalhar em conjunto com os treinadores dessa equipe esportiva ou desse atleta, para até mesmo com um ou mais membros da equipe esportiva, para poder monitorar e gerenciar quais são as cargas de treinamento desse atleta, poder perceber se está certo, se está correta essa carga de treinamento, se precisa melhorar, né? Para poder gerenciar essa carga de treinamento e garantir que não haja sobrecarga e nem minimizando os riscos de lesões por excesso de uso. Então, é necessário ver se o treinamento está bom, se está pouco, se está muito, como que está esse treinamento desse atleta. E a partir daí, fazer estratégias para recuperação ativa desse atleta também. Então, o fisioterapeuta ele vai prescrever estratégias de recuperação ativa, como massagem desportiva, como a crioterapia, que é a colocação de gelo, como compressões, hidroterapia, que são coisas que vão auxiliar a musculatura no relaxamento, para poder ajudar esse atleta a recuperar adequadamente após o treino e a competição e poder reduzir o risco de fadiga muscular e lesões. Então, ele vai fazer com que essa musculatura ela volte, ela relaxe, sem causar lesão muscular e alguma lesão para essa musculatura. Agora, outro conceito que a gente vai falar também sobre a avaliação e o tratamento dessas lesões. Das lesões esportivas, no caso, né? Então, a avaliação fisioterapêutica numa lesão desportiva ela é fundamental para poder determinar a gravidade dessa lesão, identificar quais são os fatores que contribuem para a ocorrência dessa lesão e também elaborar o tratamento eficaz, né? Então, primeiro a gente identifica qual o tipo de lesão esse paciente tem e a partir dali a gente identifica o que causou essa lesão, né? Para que a gente possa tratar desse paciente também se for algum movimento do próprio esporte que está sendo realizado da maneira incorreta, a gente fazer esse movimento da maneira mais correta possível, né? Para poder ser mais eficaz.
e aqui, né, a gente fazer um pouquinho de cada coisa. Daí, nessa avaliação, é importante a gente conhecer um pouco da história clínica, né? Onde a gente vai fazer uma entrevista detalhada com o paciente para poder entender qual é a história dessa lesão, como que essa lesão aconteceu, né? Qual o mecanismo que essa lesão fez. Poder saber quais são os sintomas que tem presente nessa lesão, há quanto tempo tem esses sintomas. Também para saber se é uma lesão aguda, se é uma lesão crônica, e saber também toda a mecânica dessa lesão, como que ela foi feita, qual que foi o movimento para causar essa lesão, né? E saber as atividades esportivas que são praticadas por esse atleta, né? Para saber se isso ajudou a causar dessa lesão. E também saber alguns históricos de lesões prévias, né? De outras lesões que ele já teve anteriormente, se ele teve, se ele não teve nenhuma outra lesão, né? Para poder fazer um apanhado geral de como está sendo essa lesão e como que tem que ser o tratamento. E daí, a partir dessa entrevista com esse histórico, a gente também vai fazer exames físicos, onde a gente vai fazer uma avaliação da amplitude de movimento, da força muscular, da estabilidade articular, dos padrões de marcha, da postura, da flexibilidade e da função neuromuscular. Claro que de acordo com os movimentos que esse atleta faz no esporte dele. E daí, a partir daí, a gente também vai fazer alguns testes específicos relacionados àquela lesão em questão, como teste de estresse, teste de função ligamentar ali na região da lesão, teste de estabilidade articular, entre outros, tudo na região da lesão para saber, né, o que tem de limitação de movimento por causa dessa lesão. Daí, depois disso, a gente vai fazer uma avaliação funcional, onde a gente vai observar a capacidade do paciente de realizar os movimentos funcionais que são relacionados a esse esporte que ele já realiza ou qualquer outra atividade de vida diária que ele faça, para a gente poder saber se tem alguma limitação, alguma dor ao movimento, né? Para poder ver o que essa lesão causou nesse paciente. E a partir daí a gente vai fazer testes que desempenham o funcional, como agilidade, coordenação, equilíbrio e propriocepção. Daí, depois de tudo isso, a gente também vai fazer uma avaliação específica da lesão, onde a gente vai palpar a lesão, identificar quais são as áreas de dor, inflamação, de sensibilidade, que tem algum defeito estrutural, se é uma lesão aberta também, se tem algum edema, né? Alguma coisa que seja um pouquinho mais além. Então, é importante na palpação a gente perceber tudo isso. Se a lesão aumentou, né, por causa da inflamação, como que tá essa lesão, né? A temperatura da lesão, a sensibilidade ali naquela região da lesão. Tudo isso é importante a gente verificar. E depois disso também, claro, fazer alguns testes ortopédicos específicos para poder confirmar o diagnóstico ou excluir qualquer possíveis lesões associadas. Porque geralmente quando tem uma lesão, às vezes tem outra que está associada àquela lesão que já foi relacionada. Então, é importante a gente fazer testes específicos para poder confirmar se tem alguma lesão associada ou não, se é só aquela lesão mesmo que tem ali naquele paciente. Daí a gente também vai fazer uma avaliação biomecânica, onde a gente vai avaliar o movimento. Então, na análise biomecânica, durante a atividade funcional e movimentos específicos, para poder identificar quais são os padrões anormais do movimento que possam ter contribuído para a lesão. Então, a partir daí é importante a gente saber qual que é o padrão correto, né? O padrão normal desse movimento, para a gente poder identificar
nesses movimentos desse paciente, quais são os padrões anormais que possam ter contribuído para ele sofrer essa lesão, quais são os movimentos que ele fez da maneira incorreta que causaram esse tipo de lesão nesse paciente. E daí também, a partir daí, a gente vai fazer uma avaliação instrumental, que pode ser opcional, pode ser feito ou não, onde a gente usa ferramentas como ultrassonografia, ressonância magnética, radiografia, eletromiografia, para poder obter adicionais sobre essa lesão e extensão, ou seja, ver se ele teve uma lesão que teve ruptura de ossos, ruptura de músculos. Então, tipo, a ultrassom, a ressonância magnética, a radiografia, a eletromiografia, ela vai descobrir isso também. Se esse paciente teve mais alguma lesão que foi algo mais grave ou se foi algo mais tranquilo que pode ser tratado com mais facilidade, né? Onde tanto na ultrassonografia, ressonância magnética, a gente vê os tecidos moles. Já na radiografia, a gente vê mais a parte de ossos. Então, é importante a gente saber, né, essa diferença, porque se a gente perceber que o paciente possa ter sofrido uma lesão em tecidos moles, a gente sabe, né, essas avaliações instrumentais que vão ser utilizadas é a ultrassonografia e a ressonância magnética. Agora, já na parte de ossos, seria só radiografia. Também é realizada uma avaliação psicossocial, né, para poder considerar quais são os fatores psicossociais que podem influenciar na recuperação desse paciente, como estresse, ansiedade, expectativa do paciente também de recuperação, de quanto tempo ele tem que se recuperar ou precisa se recuperar, né? Isso também influencia no suporte social e entre outros. Suporte social seria, né, se ele tem condições de bancar um tratamento, de ter os recursos necessários para que esse tratamento possa ser da melhor maneira também. A partir daí, a gente tem o diagnóstico fisioterapêutico também, que é com base na história clínica, nos exames físicos e no teste diagnóstico. Ou seja, a gente pega a história clínica desse paciente, tudo que ele já teve, o que ele está tendo nessa lesão, as lesões anteriores. Depois a gente faz o exame físico para poder saber o que essa lesão pode ter causado nesse paciente. E depois um teste diagnóstico para saber qual o tipo de lesão que foi realizada nesse paciente. E a partir daí o fisioterapeuta ele vai elaborar um diagnóstico preciso da lesão para poder saber os seus fatores que contribuem. Ou seja, para poder tratar ali no que contribuiu para essa lesão acontecer, para que ela não aconteça de novo, e também prevenir de qualquer outra lesão que possa vir associada a essa lesão que ele já realizou. Então, é importante que tenha esse diagnóstico fisioterapêutico para poder tratar bem e prevenir de futuras lesões também, né? Daí, a partir daí, a gente vai fazer um plano de tratamento, onde a gente vai desenvolver um plano, né, individualizado, claro, cada paciente, cada atleta, cada esporte tem o seu tipo de plano, de acordo com aquela lesão que aquele paciente teve e de acordo com cada objetivo também. Então, a gente vai incluir os objetivos terapêuticos específicos daquele paciente, a modalidade de tratamento que ele deve fazer, como exercícios terapêuticos, modalidades físicas, terapia manual, entre outros, o tipo de terapia que ele precisa estar realizando ali. E daí, a partir daí, a gente vai fazer um cronograma de reabilitação, né? O que a gente vai fazer em cada tempo, claro que respeitando também, né, qual o tipo de inflamação que ele tem, qual o grau de inflamação, como que tá aquela lesão naquele momento, para poder seguir esse cronograma de reabilitação da melhor maneira possível e fazer com que esse paciente, a partir do momento que volte
né, a prática desse esporte, ele não se lesione novamente. Então, é importante a gente criar uma consciência também nesse paciente. Daí, a partir daí, a gente vai fazer a educação e prevenção, onde a gente vai fornecer ao paciente informações sobre aquela lesão e técnicas que vão ajudar ele com estratégias de prevenções de lesões, do movimento da maneira correta, de como que ele faz o movimento sem causar lesão e também, né, sabendo das limitações que ele tem ali, né? Então a gente vai fazer a medida para promover uma recuperação segura e eficaz desse atleta para que ele faça esse esporte da melhor maneira possível depois. Então é importante ressaltar que na avaliação fisioterapêutica, ela deve ser realizada por um profissional qualificado e experiente, porque esse paciente vai ter que retornar ao esporte da melhor maneira possível, sem causar uma futura lesão. Então, é importante ele ter toda essa parte dessa educação. Então, a gente tem que fazer um plano de tratamento adaptado às necessidades desse indivíduo e também às demandas específicas da sua lesão esportiva, né? Agora, outro fundamento que é importante a gente falar na lesão desportiva é a reabilitação pós-lesão, né? O objetivo dessa reabilitação pós-lesão é restaurar a função normal e a força muscular, a flexibilidade, a estabilidade articular, além de promover a cicatrização adequada e prevenir recidivas. Ou seja, nós, como fisioterapeutas desportivos, a gente tem que reabilitar esse paciente para que ele possa restaurar a sua função normal, fazer o movimento da maneira correta e o mais eficaz possível, melhorar a sua força muscular, flexibilidade e estabilidade articular para poder prevenir de novas lesões por não ter uma musculatura forte, por não ter uma boa flexibilidade e não ter uma estabilidade articular muito boa para a realização. Então, como fisioterapeuta desportivos, a gente vai trabalhar com estratégias para colaborar com esse atleta e ajudar ele a recuperar a mobilidade e a função e retornar à atividade esportiva o mais rápido e seguro possível. Não adianta a gente querer só que esse paciente retorne rápido para a atividade esportiva se ele não tiver seguro o suficiente para retornar para essa atividade esportiva. É necessário que ele retorne sim, mas da melhor maneira possível, né? Da maneira mais correta, para prevenir de novas lesões e ele ter que ficar mais um tempo afastado porque teve outra lesão. Seja no mesmo lugar que ele teve essa lesão, né, que seria a recidiva, ou seja qualquer outro tipo de nova lesão que possa ter ocasionado pela musculatura ainda tá fraca. Então é importante a gente fazer com que ele volte rápido e seguro. Outro fundamento da fisioterapia desportiva que é importante é a otimização da performance, né? Então, além de tratar lesões, o fisioterapeuta desportivo, ele também vai ajudar o atleta a melhorar a sua performance desportiva. Como seria isso? Ele vai estudar o movimento, como seria o movimento correto e mais eficaz, para poder fazer exercícios que ajudem esse atleta a fazer o movimento da maneira mais correta e eficaz para que ele tenha um progresso melhor nesse esporte, né? Então, isso vai incluir prescrição de programas de treinamento de força, de condicionamento, de treinamento e agilidade, de coordenação, de melhoria na técnica do movimento, de estratégias de recuperação pós-treino e orientação nutricional, ou seja, ele vai fazer treinos de força para que o atleta ele crie essa força nessa musculatura que é necessário para esse tipo de esporte. E também condicionamento, ele tá melhor condicionado e preparado para esse esporte, né? A partir daí, ter mais agilidade e coordenação para fazer esse esporte, para fazer da maneira mais correta,
da maneira mais eficaz e poder se sobressair, né, na prática desse esporte e, claro, também melhorar a técnica desse movimento, fazer o movimento da maneira mais correta, fazer mais eficaz, né, criar estratégias também para recuperação pós o exercício, né, voltar à calma, relaxar a musculatura para que a musculatura não tenha uma fadiga que cause uma lesão. Então, é necessário, né, criar estratégias de recuperação, como massagens na fáscia muscular, como técnicas também de recuperação para relaxamento da musculatura através de exercícios, através de uma hidroterapia, de uma crioterapia também, e orientação nutricional do que ele deve comer antes e depois do exercício, para que não atrapalhe no seu desempenho durante a prática esportiva. Outro conceito também muito importante dentro da fisioterapia desportiva, né, é a gestão da carga de treinamento, né, onde nós, como fisioterapeutas desportivos, a gente vai trabalhar também em conjunto com os treinadores desses atletas e outros membros da equipe esportiva também, para poder monitorar e gerenciar quais são as cargas de treinamento desses atletas, para poder garantir que eles estejam sobrecarregados, minimizar os riscos de lesões por excesso de uso. Ou seja, a gente sempre vai fazer uma avaliação de como está sendo essa carga de treinamento, quais são os exercícios que ele está fazendo, se estão sendo exercícios corretos, se precisa melhorar ou se precisa de aumentar ou diminuir a carga que ele está tendo desse treinamento para melhora, né, desse desempenho dele. Então, a partir daí, a gente vai verificar como que está sendo essa carga de treinamento, se precisa melhorar, se precisa diminuir, o que precisa fazer para não sobrecarregar ou não ter uma carga abaixo também do que ele precisa e prevenir ele de ter lesões por excesso de uso ou até mesmo por não realizar o movimento com a carga necessária, né? Seja muito alta ou seja muito baixa também. Então, é importante a gente fazer muito bem essa gestão da carga de treinamento, porque é a partir daí que a gente vai fazer com que o atleta tenha um melhor desempenho e também minimizar os riscos de lesões, né? Ou por excesso de uso ou por ele estar usando de menos essa carga de treinamento. Então, é necessário que a gente tenha consciência de quanto está sendo essa carga de treinamento desse atleta que a gente está fazendo a gestão. Então, é importante a gente estar de olho nisso. É importante a gente perceber se está tudo certo ou se a gente precisa melhorar em alguma coisa. Um último conceito importante dentro da fisioterapia desportiva é a educação e aconselhamento, que seria a partir do momento que a gente cuidou, né, do paciente, a gente cuida primeiro do paciente com lesão, né, para poder melhorar essa lesão nesse paciente. A gente também previne lesões, né, a gente trata daqueles pacientes para poder prevenir qualquer tipo de lesão, para que ele não tenha, a gente trata aqueles pacientes que já têm uma predisposição para lesão, mas a gente previne que ele tenha uma lesão durante o movimento. A gente também faz com que esse paciente tenha uma melhor performance, onde a gente vai estudar o movimento daquele esporte, né, para poder fazer com que esse atleta ele tenha uma melhor performance e evite, né? A partir daí, após tudo isso, a gente vai fazer educação e aconselhamento, né? Então, nós, como fisioterapeutas desportivos, vamos fornecer orientações educacionais sobre a saúde, sobre o bem-estar desse atleta, né? Então, como ele se manter saudável, o que ele tem de saudável, como que causar um bem-estar para ele, fazer prevenção de qualquer tipo de lesão que ele pode ter ali, né? Fazer com que ele tenha um movimento da maneira correta para poder prevenir essas lesões,
fazer uma recuperação pós-treino da maneira correta para que não cause nenhuma fadiga muscular e isso possa causar uma lesão por sobrecarga de peso. Uma nutrição esportiva da melhor maneira possível também, né? Comer as coisas corretas ou antes ou pós o treinamento ou a prática desportiva e outras questões também que estão relacionadas ao esporte, né? Vamos trabalhar com estratégias e colaboração dos atletas para poder ajudar eles a entender os seus corpos e quais são as tomadas de decisões saudáveis para poder relacionar um treinamento de competição. Essa aqui seria educação e aconselhamento. Obrigada.